A Bíblia Sagrada está repleta de histórias enigmáticas, mistérios profundos e figuras simbólicas que têm intrigado estudiosos e crentes ao longo dos séculos. Entre essas histórias, a da tribo de Dan é uma das mais misteriosas e fascinantes. Com raízes que remontam aos tempos antigos de Israel, a tribo de Dan é frequentemente associada a temas de rebelião e apostasia, levando alguns a especular sobre sua ligação com o Anticristo. Este texto busca explorar a história da tribo de Dan, suas ações e a conexão com a figura profética do Anticristo. A tribo de Dan descende de Dan, um dos 12 filhos de Jacó. No livro de Gênesis, quando Jacó abençoa seus filhos, ele profetiza sobre o futuro de cada tribo. A bênção de Jacó para Dan é peculiar e carregada de significado simbólico. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo, de modo que o seu cavaleiro cairá para trás. Gênesis 49, 16, 17. Este texto é frequentemente interpretado como uma profecia sobre o papel da tribo de Dan como juízes em Israel, mas também como uma alusão ao seu potencial para causar problemas e traições, simbolizado pela serpente. A imagem da serpente, associada ao engano desde o Jardim do Éden, já prenuncia uma possível conexão com forças malignas. Inicialmente, a tribo de Dan recebeu um território na região costeira de Israel, mas enfrentou dificuldades em conquistá-lo completamente devido à resistência dos filisteus. Como resultado, parte da tribo de Dan migrou para o norte, onde capturou a cidade de Laís e a renomeou como Dan. Essa migração é descrita no livro de Juízes, Juízes 18, onde também é mencionado que a tribo estabeleceu um ídolo de metal fundido na nova cidade, promovendo a idolatria entre os israelitas. Esta ação de adorar ídolos é uma das primeiras instâncias que destacam a tendência da tribo de Dan em se afastar dos mandamentos de Deus. A idolatria era uma ofensa grave contra Deus, frequentemente levando o povo de Israel à apostasia e ao julgamento divino. Sansão, talvez o mais famoso membro da tribo de Dan, serve como um exemplo de um juiz de Israel que, apesar de seus dons divinamente concedidos, frequentemente cedia às suas fraquezas pessoais. Sua história é contada no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Dotado de força sobrenatural para combater os filisteus, Sansão foi chamado para liderar e proteger Israel. No entanto, sua vida foi marcada por decisões impulsivas, desejos carnais e desobediência a Deus. A vida de Sansão é um microcosmo da trajetória da tribo de Dan, potencial para a grandeza divina, mas repetidamente comprometida por escolhas erradas e afastamento de Deus. A história de Sansão culmina em sua captura pelos filisteus e uma morte sacrificial que também destrói muitos inimigos de Israel. Um ato de redenção que contrasta com sua vida turbulenta. A tribo de Dan é peculiarmente ausente da lista das 12 tribos seladas em Apocalipse 7. Esta omissão é significativa e tem sido objeto de especulação teológica. Alguns estudiosos acreditam que a exclusão de Dan se deve à sua histórica associação com a idolatria e apostasia, características que não são compatíveis com aqueles selados por Deus. Essa ausência levou alguns a teorizar que a tribo de Dan pode estar ligada ao Anticristo, uma figura profética que emerge como um líder enganador e adversário de Deus nos últimos dias. O Anticristo é frequentemente descrito como um líder carismático que engana muitos e se opõe diretamente ao Messias. A ligação entre a tribo de Dan e o Anticristo é reforçada por várias tradições e interpretações apocalípticas. Uma dessas tradições está no Testamento dos 12 Patriarcas, um texto judaico não canônico, onde se afirma que Dan será o instrumento de Satanás e causará muita maldade em Israel. Além disso, os escritos dos primeiros pais da igreja, como Irineu de Lyon, mencionam que o anticristo viria da tribo de Dan. A figura do anticristo é central na escatologia cristã,
descrita como um líder mundial que se opõe a Cristo e engana a humanidade. A conexão com Dan é simbólica. Uma tribo de Israel que se desviou para a idolatria e o engano pode ser vista como um precursor do espírito do anticristo. O estudo da tribo de Dan e sua possível conexão com o anticristo oferece lições valiosas para os crentes hoje. Em primeiro lugar, destaca a importância da fidelidade a Deus e aos seus mandamentos. A história de Dan é um aviso sobre as consequências da desobediência e da idolatria. Em segundo lugar, nos lembra da necessidade de discernimento espiritual. Assim como a tribo de Dan foi facilmente desviada por influências externas, os crentes devem estar atentos às falsas doutrinas e líderes enganosos que podem surgir. Apesar de sua história problemática, a redenção é um tema central na Bíblia. Através de Cristo, todas as tribos, incluindo Dan, têm a oportunidade de redenção. O sacrifício de Jesus na cruz oferece perdão e restauração, independentemente das falhas passadas. Mesmo com a história tumultuada da tribo de Dan, há uma dimensão profética que aponta para uma possível restauração. Alguns estudiosos interpretam passagens bíblicas como Ezequiel 48, onde Dan é mencionada na distribuição das terras no milênio, como um sinal de que haverá uma redenção futura para essa tribo. Isso sugere que, apesar de suas falhas passadas, a tribo de Dan não está além da redenção divina, refletindo a promessa bíblica de que todos têm a oportunidade de serem restaurados pela graça de Deus. A história da tribo de Dan também serve como uma advertência para líderes espirituais e religiosos. Os líderes têm a responsabilidade de guiar suas comunidades com integridade e fidelidade aos ensinamentos divinos. A falha dos líderes da tribo de Dan em resistir à idolatria e em manter os mandamentos de Deus teve consequências desastrosas para toda a tribo. Isso nos lembra da importância de líderes espirituais firmes e comprometidos em guiar suas congregações no caminho correto. A ideia do anticristo tem sido tema de especulação e debate ao longo dos séculos, e sua ligação com a tribo de Dan acrescenta uma camada de complexidade a essa figura. Na era moderna, muitos veem os sinais dos tempos e procuram identificar o espírito do anticristo em movimentos e líderes contemporâneos que se opõem aos valores cristãos. A história da tribo de Dan nos alerta a estar vigilantes e preparados para reconhecer e resistir às influências que buscam afastar-nos de Deus. Em um mundo repleto de desafios e tentações, a história de Dan é um lembrete poderoso da necessidade de vigilância espiritual. Assim como Dan se afastou de Deus, os crentes de hoje enfrentam inúmeras distrações e pressões que podem levar ao afastamento da fé. A Bíblia nos exorta a vigiar e orar para que possamos resistir às tentações e permanecer fiéis a Deus. A idolatria não se limita a estátuas de metal ou pedra. Pode se manifestar de muitas formas na sociedade moderna. A busca por riqueza, poder, status ou mesmo a obsessão com tecnologia e entretenimento pode se tornar formas de idolatria que afastam as pessoas de Deus. A história de Dan nos ensina a identificar e evitar essas armadilhas modernas, mantendo Deus como o centro de nossas vidas. O tema do arrependimento é central na narrativa bíblica e é crucial para a compreensão da história de Dan. A Bíblia nos ensina que, independentemente das transgressões passadas, sempre há um caminho de volta para Deus através do arrependimento sincero. A história de Dan serve como um aviso, mas também como uma oportunidade para reflexão e mudança de comportamento, lembrando-nos que o arrependimento e a graça divina estão sempre ao nosso alcance. A história de Dan, embora antiga, continua a ser relevante hoje. Ela nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e comunidades, questionando onde podemos estar permitindo que influências negativas nos afastem de Deus. A narrativa de Dan nos chama a uma renovação da fé, a rejeição da idolatria moderna e a busca constante pela obediência aos mandamentos de Deus. Em última análise, a história da tribo de Dan e sua conexão com o anticristo
É uma história de advertência e esperança. É um lembrete das consequências da desobediência e da idolatria, mas também uma história de potencial redenção. Ao estudar essa narrativa, somos chamados a examinar nossas próprias vidas, a renovar nosso compromisso com Deus e a viver de acordo com seus ensinamentos. Somente através dessa fidelidade podemos evitar os erros do passado e abraçar a esperança e a promessa de redenção que Deus oferece a todos.